mais uma vez o podcast Glocal aqui falando o óbvio, porque o óbvio precisa ser dito. Agora estou com Gustavo da Hora, Paulo Nazaré, olha só, e a gente vai falar sobre masculinidade. Olha só, masculinidade tóxica ou masculinidade tá precisando falar mais porque tá faltando gente masculina. Qual é o problema que a gente tá vivendo na nossa sociedade aqui dos homens? Os homens estão em crise ou isso é uma crise que estão querendo jogar nos homens e na verdade a gente tá bem demais. Precisa de homem mesmo. A gente quer falar disso porque saiu uma música do Thiago York que abalou, pelo menos, alguns que assistiram. Abalou a sociedade que assistiu. E eu queria que essa vai estar aí na descrição do vídeo. Você tá vendo aí o nosso vídeo, tá aqui embaixo o link aqui para você assistir. A gente recomenda você ouvir. Tem palavrões, então não se incomode. Se você se incomoda, não vai ouvir, né? Mas eu queria que o Gustavo falasse um pouco da letra. Porque, na verdade, esse vídeo você mandou no nosso grupo de pastor e falou: gente, assista e vamos conversar. E acabou virando pauta, você nem era a sua intenção. Mas por que mexeu com você, ou por que você acha que era interessante conversar sobre essa música como porta de entrada do nosso assunto? Vou contar como é que chegou em mim. A minha esposa me passou o link. E às vezes ela direta. Então, ela passou, esse é o X. Esse é o X. Geralmente costuma vir nesse lugar. Aí que lugar mesmo? O lugar da costela, que é bem embaixo, quando pega a cotovelada aqui, que chega a dar uma trincadinha de leve. Mas aí eu falei, cara, vem recado, né? Já me deu uma preguiça. Aí fui deixando, não vi na hora que ela mandou. Aí daí um tempo eu falei, vou ouvir, né, tal. E aí eu fiquei surpreso quando eu ouvi, né? O nosso foco hoje não é necessariamente falar só da música, mas é um desabafo. Eu senti isso, um desabafo, e eu falei, cara, eu acho, por causa até da densidade da música, no sentido de que ele fala muita coisa. É uma letra longa, é uma letra que tem vários desabafos, várias coisas. Então aquilo, de alguma forma, eu falei, opa, estamos diante de algo que não tem sido feito com frequência. Então eu senti um pouco disso, né? Então, no começo eu tava olhando e falei, acho que vai ser meio que aquele meia-culpa que tem saído em alguns lugares, né? As pessoas, desculpa por ser homem, tem até uma brincadeira, assim, que alguns fazem, né? Que eu acho que tem o seu lugar em alguns momentos, mas ali eu senti muita verdade, porque aí eu comecei a me identificar com vários sentimentos. Ele dá tiro sobre esse problema em vários lugares, né? Fala da pornografia, fala sobre infância, fala dos pais, fala referência, da mãe, fala masculinidade, do pênis. Então, assim, várias referências que a gente que tem estudado sobre masculinidade à luz da Bíblia e também ouvido assuntos o que estão falando, a gente viu que realmente não é apenas algo mais, não é uma letra comum, mas não é costumeiro. Ô Paulo, você gostou da música como músico? Eu gostei. Eu gostei. Gostou? Eu gosto. Achei meio cansativa. Não, eu boa, gosto. A letra é muito boa. Eu gosto das músicas dele e chegou pra mim porque eu sigo ele. Mas, enfim, você falou... A Luísa não te mandou, então, de recado? Não, a Luísa não me mandou, não. Eu não preciso. Cara. Nada disso, cara. Eu tô em crise. Gente, manda esse podcast pra Luísa. Você falou que os homens estão em crise. Comenta aí, Luísa, esse negócio. Os homens estão em crise. Eu tô em crise, assim, porque hoje tá aqui, pensando no em nosso deixar papo... de ser ou não? Não é esse tipo de crise. No nosso papo hoje, antes daqui, né, a gente estava falando sobre críticas feitas à autocrítica, né, da música ou ao desabafo. E isso é uma coisa que me assusta. Eu fiquei até com medo hoje desse bate-papo aqui, porque eu percebo que nós estamos num mundo que tá todo mundo muito armado, sabe? Então, o cara ali na música, ele tá fazendo certamente uma autocrítica, talvez não em todos os pontos, mas em alguns. E tem gente que não consegue nem ouvir direito e já tá falando mal. Mas você sabe, então isso me assusta. Literalmente ele se despe, né? Nesse sentido me dá essa impressão, né? Mas você sabe que como a gente se protege, a gente quer falar de assuntos muito sensíveis, que estão inflamados, a gente diria assim, né? Sim, que se verdade. tocar, o cara vai gritar, os dois lados. Sim. E a gente, como o nosso compromisso é em dizer o óbvio, que o óbvio precisa ser dito, a gente não precisa dar conclusões, a gente só precisa falar, olha, nessa discussão, algumas coisas precisam ser sempre lembradas. E é esse
propósito dessa temporada do nosso podcast. O óbvio precisa ser dito. Numa era de polos, né? É, A gente afirmar algumas coisas que são verdades, né? São verdades e que daí o nosso público vai falar, olha, é um meio termo, é um pouquinho do meio termo, mais pra cá. Nunca é um dos polos. Mas também não quer dizer que é o meio certinho. A gente não sabe aonde estão as respostas. Aí, mas ao ler a Bíblia e andar com Cristo, a gente vai começar a descobrir. Você brincou, e como a gente brinca muito com o Paulo, que você tá com dúvida da sua masculinidade, você tá querendo trocar. Mas dependendo da masculinidade que foi passada pra nós, eu quero trocar. Sim, pois é. Porque, e é essa... Pode ser uma crise positiva. É esse um dos polos. Isso. É esse das coisas que eu queria conversar com você aqui. Sobre assim, geralmente quando começa a questionar masculinidade tóxica, ou dizendo isso é machismo, não é masculinidade, ou o que é ser homem, geralmente vem uma turma que já vem pedir desculpa por ser homem, dizendo, cara, já estão querendo coisa de boiola. Põe assim na tua cabeça aí que tá ouvindo, o pior apelido pejorativo que você quiser. As pessoas vão botando, falando, esse é homem, é ser o que tá, cara. Tá faltando um homem hoje em dia. Aquele cara que bate o órgão sexual na mesa. Pensei que você ia falar outra coisa. Bate o órgão sexual na mesa, é muito bom. E afirma a sua masculinidade. Isso às vezes dói, pô. Quem manda aqui em casa sou eu. A gente fala isso, sabe assim? E é engraçado, desde dessa gíria, né, que tem sobre como se fosse possível, não sei se é só comigo, fazer uma coisa tão... Eu não sou capaz, né, Marcos? Não sou capaz. Gostaria. Ela fez assim que vai fazer um barulho do plim. Não sei se eu tô falando demais ou não. Não sei. É um caso hipotético. Fale por você. Não. É modo de falar, entendi. Mas aí eu quero perguntar pra vocês, Aliás, esses são os dois polos, né? Esse é um só. Um que diz que vai bater e vai fazer plim. O outro diz, fale por você. Fale por você. Fale por você, que eu me garanto. Esses são os polos. Mas vamos falar de um primeiro, desse o lado. O nome podia ser Plim e Plow. Perfeito, anota aí. Plim e Plow. E aí o cara aborda isso na música, inclusive, né? Citando a pornografia. Mas qual que é o problema dessa turma que não pode nem dialogar porque o que está estabelecido é o que é homem de verdade? Então, pois é, você olha para um bom mesmo era no meu tempo, aquela famosa frase. Então você fala, poxa, a vida inteira nunca teve frescura. Esses questionamentos. Esse questionamento, quantos anos da história homem é homem, todo mundo sabe o que é isso. Então você também banaliza um pouco essa questão, como se os modelos necessariamente que nós recebemos é o que deve continuar sendo, por exemplo. Essa é uma. Deixa eu ficar nessa ainda, porque eu acho que essa é muito legal. Porque esse é um grande erro da hermenêutica, da interpretação bíblica. Porque a gente pensa que o jeito que interpretava 50 anos atrás é o jeito mais bíblico de se interpretar. Você associa o que vem como... isso era... Então, a Bíblia é antiga, a interpretação é antiga, logo a interpretação é a bíblica. É de 50 anos atrás. Sendo que a gente vai começando a ver erros da reforma, erros antes da reforma, depois, porque o tempo todo o Espírito ele é vivo, ele vai trazendo o que Deus quis dizer na palavra. E várias vezes assim, não, meu pai era cristão, o meu avô, então o que ele achava e ele fazia isso, então logo... Ser homem é o que é ser homem. Sim. Mas até mesmo à luz da Bíblia, isso aí precisa ser repensado. Então, esse jeito conservador, no sentido, vamos conservar do jeito que tá, não tá levando em consideração que o mundo já é do maligno, que existe muito pecado em ser, nas nossas visões sobre heterossexualidade, homossexualidade, tudo existe pecado. Estamos sob efeito da queda, né? A humanidade tem aspectos culturais. Que não leram essa parte, né? Não leram a parte que a gente expõe do Gênesis aqui na igreja. Não tem um patriarca que não tem problema moral numa visão sobre casamento ali. Se eu não ver um patriarca... Você vai pegar, vou seguir o exemplo de fulano, da família. Líteres, a família patriarcal. É horrível. E o autor, Moisés, ali, quis fazer exatamente isso, mostrar. Agora a gente tem um outro lado, que é um outro polo. Que é o polo dos... que até vão criticar o Thiago York dizendo, pô, cara, você é um... tá fazendo... Você tá se justificando. Tá justificando, você é branco, se o seu lugar de fala... Pô, mas ele pelo menos é homem, pelo menos, sei lá, ele tá ali. E aí ele não pode falar porque, isso tá justificado. Olha, quando ele fala, vamos esquecer e perdoar nossos pais, ele tá lembrando então do pai quer dizer dele, que os absurdos... tá querendo passar pano em machista. E aí começa só ser a filosofia do desconstruir eternamente. Suspeitar de tudo. Vamos apenas falar, conversar e suspeitar, desconstruir, porque toda a masculinidade, todo o formato da sociedade está
em cima de algo muito errado. E aí a gente vai chegar aonde? Qual que é o problema desse pensamento? Assim, um primeiro ponto pra mim, assim, eu acho que quem sabe dizer que não tá tudo bem, eu acho que tem algo de válido aí. Eu admiro muito, né? Os poetas, as canções que conseguem olhar para nossa condição, para nós mesmos e dizer... Pensa nisso, né? Olha aí e vê o que você tá fazendo. É uma reflexão necessária para que haja mudança. E sempre, em vários momentos. Aliás, é muito interessante. Isso é um tipo de censura. E pior que a turma que tá, às vezes, criticando isso do Thiago York... São os maiores que críticos. fala contra a censura, mas você fala, você não pode falar... É um pouco também assim, cara. Quem é você? Ou você deixa a pessoa válido. falar, mas você pega e desqualifica. Então não é. A fala da não é, pessoa. então não é deixar. E até falar. mesmo se a pessoa tá falando uma coisa que você não concorda, a pessoa tá expondo, é um jeito até se você acha que a pessoa não tem razão, tá, olha, agora que falou, deixa eu mostrar o tanto que tá passando vergonha, sabe? Sim. Então eu acho isso legal. O que mais? Vocês querem... Qual que é o problema de só desconstruir? Então, cara, eu acho que tem um óbvio aí, de novo, né? Esse óbvio de você só desconstruir. Então você tá sempre só na criticidade, então você acaba não consolidando como uma proposta, cara. Então, o que é ser uma masculinidade saudável? Então você fala sobre masculinidade tóxica. O que é a não tóxica? É um feminismo, então? É você ser um homem feminista? Não necessariamente. Então, como é que é isso? Então, o que é... E aí eu acho que a escritura entra com toda a força, né? Para você dizer o que é ser humanidade de acordo com o que Deus nos coloca, né? Naquela imagem e semelhança que é ser macho e fêmea. Pô, sempre pensar que a imagem e semelhança... entendi, ainda não polo. Antes de entrar nisso, que a gente vai entrar agora. Mas então... Você afirmar o que era do passado, você está carregando os mesmos pecados e fazendo as mesmas burrices. Reproduzindo... Sendo que a Bíblia falou, temos que renovar a nossa mente, que o Espírito tem que nos sondar, que a gente tem que se comparar com o Cristo, com a palavra. Mas, por outro lado, só desconstruir, a gente vai virar um vazio, niilismo. Você não propõe a gente não propõe nada. E eu vejo muitos homens, às vezes, falam, tá bom, eu entendi. O que eu fui educado é ruim. O que eu tenho que fazer agora? Mas eu tô perdido. E aí, as pessoas falam, se vira, mano. E aí se vira, vai ler livro, vai ler fulano, vai ler ciclano. Não só mais os homens em crise, mas as mulheres em crise, dizendo, não encontro mais homem. Mas que homens que você quer? Então, assim, e aí a gente já realmente tá com uma crise de identidade. Não só os homens, a humanidade tá com uma crise de identidade e tá o tempo todo buscando soluções. E a gente sabe que a Bíblia vai narrar a criação espiritual do homem. Não só a criação física, mas a criação espiritual. Essencial, a né? essência Até porque não homem. existe essa dissociação na mentalidade hebraica. Você não tem, uma coisa é a alma, outra coisa... É sempre alma vivente. É o que somos. É corpo, ser vivente, eu gosto disso. E aí, é interessante que a gente estava conversando, tanto que quando Moisés vai fazer as duas narrativas da criação, ele faz em Gênesis 1 até 2, versículo 4, primeira criação. E depois ele decide recontar a mesma história, porque no 1 já está definido. Homem e mulher o criou, a sua imagem e semelhança os criaram. Macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. Tá ali, os dois são imagem e semelhança. Os dois juntos. Os dois foram criados juntos. Os dois juntos são imagem e semelhança. Não existe uma nova criação da mulher, é uma formação a partir... Exatamente, é uma só carne. É um ato de criação ainda, os dois. É interessante que é um ser só humano nome. É plural. Um só necessariamente nome. Na sua essência. Deus chamou de humanidade, que é Adão. Adão significa humanidade. E vai entrar na segunda narrativa. Porque a segunda narrativa de Moisés, ele vai fazer uma distinção. Vai colocar o homem primeiro e depois ele cria a mulher. Que não é uma questão cronológica ali. E não é uma questão de importância. Também não vai falar várias narrativas. Mas... Tentando fechar aqui, é interessante que ali a gente vai encontrando, e ali tem uma porta de entrada também para a gente entender que os dois seres humanos, talvez eu já vou entrar aqui. Só existe um, não existe dois seres humanos. Embora sejam duas pessoas. Isso, as duas pessoas. É quase que a discussão da Trindade, E ele encerra aquela segunda criação como dizendo, eles se juntaram e eles são uma só carne. Por isso que a primeira segunda criação... narrativa da criação, se quiser. Isso, a segunda. Então ele vai falar assim, por isso que na primeira eu falei, homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou a imagem de Deus. Os dois são imagem. Então a gente costuma pegar a segunda narrativa e começar a pôr
hierarquia, começar a interpretar com a nossa cabeça de pecado essa distinção. O homem Sendo deu que- nome aos animais, então ele tem esse papel de liderança. Então a mulher não estava ali, então significa que o homem... Só que o homem vai dar o nome de Eva depois da queda, mostrando que agora ele quer dominar em vez de ser uma só carne. É depois ser que já separou, é depois que eles se sentem envergonhados É depois de que olhar ele um pro culpa outro. um ao Opa, outro. peraí, não fui eu, foi a mulher. Não. Então até aí, se Deus chama Adão, vem os dois. viam. Então, assim, a minha colaboração, assim, que eu acho que nessa discussão é que a Bíblia já narra que as distinções, elas são feitas sob a missão de Deus. E a missão de Deus, ali, pelo menos em Gênesis, está no mandato que ele tem, ó, cuide do que eu fiz. E é interessante que E aí é macho e fêmea. mas é para todos cuidarem, como uma mordomia, assim como os talentos, como a criação. Então, eu penso que o seu cônjuge vai ser cobrado depois, no final, na eternidade. O que você fez com o que eu confiei com você? Você entrega Tanto igual homens e denário, mulheres. quanto homens e mulheres. E o denário você tem que fazer. Então, é sobre uma mesma missão. Mas eu queria ouvir vocês, o que vocês têm aprendido com a palavra de Deus, que é óbvio e que precisa ser dito. Quando eu olho para o outro, eu quero olhar para o outro, né, para o meu próximo, né, para minha amiga, para o meu amigo, para o meu irmão, para minha irmã, como eu, né? O outro sou eu também. A miséria do outro é minha também. Eu acho O outro que quando é um comigo. O outro é um comigo. E quando eu olho para o outro sob essa perspectiva, talvez aí seja um começo para a gente conseguir começar a dialogar de uma maneira mais construtiva, depois de ter, né, desconstruído, como essa música, né, nos ajuda talvez a fazer, né, numa reflexão. Mas o próximo passo para uma reconstrução é a gente conseguir olhar para o outro como um comigo. Acho que isso é uma boa. A Bíblia nos ajuda, né, nessa percepção. E isso seria talvez um primeiro passo muito importante para a gente conseguir um ambiente no qual a gente consiga conversar, porque do jeito que está hoje a gente não consegue E conversar. se ajudar, né, Eu não cara? consigo E fazer se- uma autocrítica que eu sou criticado na minha autocrítica e critico Você tá dando um o passo outro. antes. É quase como a gente precisa primeiro redescobrir o que é ser humano, para depois começar a conversar Conseguir sobre olhar isso. no olho e Macho e conversar, fêmea. né? É verdade. Ouvir o outro. Gente, isso Pois é muito é. importante. A gente não tem conseguido fazer Ouvir isso. uma música como essas. É. Primeiro pensando. Que é o que acontece hoje, é isso. Você primeiro emite a opinião e depois, talvez nunca mais você vai ouvir o outro. Porque o mais importante é você dar a sua opinião. Aí não, né, dificulta. gente? Aí a gente não... Nenhuma Aí não família, constrói nada. nenhuma família, nenhuma sociedade, nenhuma, vamos dizer, nenhum grupo subsiste assim. Você já tem opinião antes, então não é um grupo, então é um... Quer dar mais uma, Gus, pra gente fechar? Não, Mas esqueci. eu gostei disso. Eu acho que a gente precisa pensar. Algumas coisas óbvias, assim, o homem e a mulher não são iguais na formação física. Tem muitas coisas... Ser um com o outro não significa ser igual ao outro. Igual em valor, igual em, E né, ter em papéis dignidade. diferentes. Eu sempre Pode até aprendi ser. isso na Trindade. Ter papéis diferentes não desmerece ninguém. Contanto É que esse todo mundo- termo ficou viciado, porque se diz que o papel é tal, já é. pré-estabelecido. Não, aí qual o papel? A gente tem que fazer uma releitura de nós mesmos e de humanidade e de Isso. corpo de Cristo. Eu acho que é um pouco disso. Pode existir um papel, não Eu necessariamente acho é o só que que sempre os se homens, diz. as várias vezes, têm assumido o papel de Deus no relacionamento. E eu acho que isso é o errado. Isso tá errado. Isso tá Isso errado. chama idolatria. Então a gente começa, a gente é o Sempre foi. sacerdote da casa. Nenhuma vez, não tá isso. O sacerdote já é Jesus, depois de Jesus é Jesus. Então ou a gente tem ali um cabeça, e não é o homem, é o cabeça Por isso Cristo. que a humanidade é a noiva de Cristo, cara. Isso, E a gente... Nesse sentido, só tem um a cabeça gente aí, vai é ser- Jesus. E todo mundo tem o mesmo nome, a humanidade, que agora é noiva, que é a igreja. Eu acho que isso é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito pra gente começar um diálogo sobre o que é ser masculino, né? Então é isso. E a gente se vê na próxima Glocal, na próxima semana. Valeu, gente!